Fala, meus queridos! Muito boa tarde, professor Andrei aqui na área, mais uma oficina de matemática. Então, meus queridos, primeiramente, desejar boas-vindas aqui a todos, mandar um abraço para a galera aqui de Gerumênia, galera aí de Ribeiro, Uruçuí, Santa Luz, galera toda aí conectada à nossa aulinha. Então, gente, nós estamos aqui finalizando aqui nosso mês de outubro. Vamos fazer aqui uma revisão sobre o Sistema Internacional de Medidas. Vamos falar das principais, né? Que é desde a parte de unidade de comprimento, unidade de superfície, unidade de volume, unidade de capacidade, que eu já comentei com vocês, que é todo esse Sistema Internacional de Medidas. E nós, né, vocês estarão fazendo provas logo, né? Nossa prova do Enem está bem pertinho aí, né? E pode ter certeza que vai cair questões do Sistema Internacional de Medidas, que são todos, né? Principalmente o que o Enem gosta de fazer a parte de transformações de unidades. É ele transformar. Ele está, vamos supor, está em metro, deu as unidades lá em metro, vamos supor, só que lá a pergunta, ele quer saber em centímetro, quer saber em milímetro. Então lá não tem que estar ligado aonde? Na parte de transformações dessas unidades de medidas. Beleza? Que é o tópicozinho da nossa aula de hoje. Nós vamos relacionar duas grandezas de naturezas diferentes em um dado contexto para obter uma unidade de medida do sistema médio decimal. Beleza? Com muitas resoluções de questões aqui durante a nossa aula. Tranquilos? Então, vamos falar aqui do sistema das unidades de comprimento. E quais são as unidades de comprimento? A gente não esquece, eu peço muito para os meus alunos, quando for falar da parte das transformações de unidades, tem que saber a posição de cada uma dessas unidades de medidas. Desde comprimento, né? Desde comprimento, que é aqui, até a última, que é a parte de milímetro. Tem que saber a ordem, a posição de cada um deles. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Beleza? Outro detalhe que eu sei que vocês sabem. Cada unidadezinha, não passando no sentido do lado direito, não multiplicando por 10. Se estiver voltando, divide por 10 cada unidadezinha. Beleza? Por exemplo, se eu tenho aqui 2,3 quilômetros, se eu quero saber isso aqui em metros, são 3 casas para a direita. Vou ter que multiplicar por 1000, que equivale a 2.300 metros. Segundo exemplo, se eu tenho 5 metros em centímetro, 5 vezes 100 dá 500 centímetros. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre as unidades de área, as unidades de superfície. O que é a área? É um conceito matemático que pode ser definida como quantidade de espaço bidimensional. De acordo com o Sistema Internacional, o metro quadrado é a unidade principal de medida de área.
E nós temos aqui os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado. Beleza? Observa ó, que até a nomenclatura ali é a mesma, né? Os nomes. Quilômetro, que é quadrado, nós estamos falando de área, que são duas dimensões. Quilômetro quadrado, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro quadrado. Agora, que vou comentar novamente aí com vocês, cada unidade, quem estiver passando aqui, ó, para o lado direito, aí o aluno tem que lembrar o quê? Nós vamos multiplicar por 100. Porque cada unidade é como se fosse, são duas casinhas. E observa que aqui, ó, ele vai desde quilômetro quadrado e vai também até o milímetro quadrado. Se eu estiver indo, mesmo raciocínio, sentido do lado direito, só porque aqui eu vou multiplicar por 100. Se eu estiver voltando, eu divido por 100. Como assim, professor? Observa, ó. Se eu quero quilômetro quadrado para metro quadrado. Se o aluno não ficar atento, ele só ia multiplicar por 1000. E estaria errado. Só mais são 3 casas, verdade. Só que nós estamos falando de quê? Das unidades de superfície. Unidade de área. De quilômetro quadrado para metro, são 3 casas. Então nós vamos multiplicar por quanto? Por 1 milhão. Que dá 2 milhões de metros quadrados. 3 metros quadrados para quilômetro quadrado. Vou voltar agora, né? De metro para quilômetro. Então é 3 vezes 10 a menos 6. Beleza? São 6 casas para a esquerda quando eu estiver voltando. E para a direita, você vai pulando a casinha para a direita, logicamente. Essa aqui, eu digo, é uma das mais importantes, é onde o Enem, a diária também. Porque aqui o Enem, ele gosta muito de fazer essa relação aqui, que é os nossos próximos tópicos, que é das unidades de volume, né? As medidas de volume com as unidades de capacidade. Como assim, professor? Gente, o metro cúbico é a unidade fundamental de volume. 1 metro cúbico corresponde ao volume de um cubo com 1 metro de lado. Beleza? Observa isso ali, ó. Se ele está falando que tem 75 metros quadrados, é 75 vezes a cubos de 1 metro de lado. Aqui nós temos múltiplos e submúltiplos. Agora, observe, quando a gente estiver falando de volume, gente, o volume ele é tridimensional. Ele tem 3 dimensões, comprimento, a largura e uma altura. Beleza? Que vai também desde quilômetro cúbico até o milímetro cúbico. Beleza? E a unidade fundamental é o metro cúbico. E eu sempre vou falar com vocês essa parte das transformações de unidades. Isso aí, para me transformar agora de metro, essas unidades de volume, o raciocínio é o mesmo. Só a questão do detalhe aqui. Quando tu estiver indo no sentido do lado direito, cada casinha para o lado direito, você vai multiplicando por 1000. Se ela estiver voltando, você divide por 1000. Então, observe que também vai desde quilômetro cúbico até a última casinha ali, que é o milímetro cúbico. Vai indo no sentido do lado direito, vai multiplicando. Na verdade, multiplicar é só você deslocar a vírgula para a direita. E dividir por 1000, você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Ó, se eu quero de quilômetro cúbico para metro cúbico, são o quê? 3 casas. Ah, são 3 casas, então eu vou multiplicar o quê? Por 10 elevado a 9. Que seria 2 vezes 10 elevado a 9 metros cúbicos. Agora, se eu quero de metro cúbico para centímetro, são 2 casas. Que, na verdade, eu vou multiplicar por 10 elevado a 6. Que dá 4.550.000 centímetros cúbicos. Então, se eu for para o lado direito, sentido do lado direito, eu vou deslocar a vírgula para a direita. Se eu estiver voltando no sentido do lado esquerdo,
eu vou dividindo, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Beleza? Agora, quem são as medidas de capacidade? Porque assim, eu tenho aqui uma piscina, ela tem um volume de 5 metros cúbicos, vamos supor. Professor, mas qual é a capacidade dessa piscina? Aí tem que transformar para uma das unidades de capacidade. Para litro, mililitro, que são as mais utilizadas. Aí nós temos aqui, as unidades de capacidade vai desde quilolitro até o mililitro. E o raciocínio, de novo, é parecido, você já começa a ficar ligado. Cada casinha do lado direito é o quê? Você vai multiplicando por 10. Se estiver voltando no sentido do lado esquerdo, você divide por 10. Beleza? Por exemplo, se eu quero 2,3 quilolitro em litros, vai ficar o quê? Quilolitro para litro são 3 casas, vou multiplicar por 1000, que dá 2.300 litros. Beleza? Então aqui são as unidades, as medidas de capacidade. E essa daqui, como eu disse para vocês, o Enem, geralmente ele te dá as questões em uma unidade, vamos supor, de volume, né? Unidade de comprimento, dá para encontrar o volume, e ele pede na unidade de capacidade. Que é que você não pode... Essas três aqui, ó. Gente, 1 litro equivale ao quê? A 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E por último, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então essa é a relação entre essas duas unidades de medidas. Beleza? Porque o aluno uma vez confunde. Pessoal, uma questão, vamos supor, pedir o volume de um paralelepípedo, só que ele deu minhas unidades lá e me deu em metro. Só que ele queria saber era em litro. Aí tem que lembrar de transformar. Beleza? Olha um exemplo aqui, ó. Ele quer saber a capacidade em litros de uma piscina. 8 de comprimento, 6 de largura e 1,8 de profundidade. Gente, primeiro, falou em paralelepípedo, é só você multiplicar o quê? As 3 dimensões. Multiplicando aqui as 3 dimensões, dá 86,4 metro cúbico. Como é que eu transformo de metro cúbico para litro? É só você multiplicar por 1000. Isso aqui vai dar 86.400 litros. Segundo exemplo. Ele me deu já o volume aqui, ó, que foi de 30 metros cúbicos. E ele quer saber essa capacidade desse reservatório em litros. De novo, como é que eu transformo de metro cúbico para litro? É só a gente pegar e multiplicar por 1000, que isso aqui é igual a 30.000 litros. Beleza? Então, transformei aí para litro. Olha aí. Questãozinha envolvendo as unidades de medidas, né? Galera aí de Santa Luz, Gerumênia, Ribeiro, Rosário, Uruçuí. Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para a primeira questão.
Bora lá, né? Então, primeira questão diz assim: Jéssica foi ao armarinho de sua cidade comprar material para fazer um vestido. Sua mãe pediu que trouxesse 2,8 metros de tecido. Ao ser questionada sobre, olha aí, ele quer saber quantos centímetros iria querer Jéssica. Jéssica respondeu que quer comprar. Tá aí a quantidade de centímetro. Gente, eu vou botar aqui só a parte final aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Se eu quero ir de metro para centímetro, são quantas casas aqui? 2 casas, não é verdade? Se são 2 casas, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por 100. Beleza? Então, 2,8 metro vezes 100, porque são 2 casas, isso aqui equivale a 280 centímetros. Então, questãozinha bem simples, né? Bem fácil. O Enem, como já disse, gosta muito dessa parte de transformações dessas unidades. Então, aí o gabarito está na letra E. Próxima questão. E foi até gente boa, né? Disse assim, ó. Se 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, mas você tem a obrigação de saber isso aí, né? E 100 centímetros é igual a 1 metro. Quantos centímetros tem? Olha aí. Quantos centímetros, novamente, está perguntando aí em centímetro, tem o quê? 1,25 quilômetros. Então, o primeiro passo, quando o aluno às vezes ainda está um pouco perdido na parte das unidades de medida, unidade de comprimento, você coloca a tabelinha aqui, não tem problema não, meu filho, não tenha vergonha disso aí não. Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Beleza? O primeiro passo é esse. Na hora que tu vê que a questão já envolve essa parte de transformação de unidade, lembra de transformar. Então, nós estamos aqui, ó, desde quilômetro, ele quer ir lá para centímetro. Beleza? De quilômetro para centímetro. Então, observa, são quantas casas de quilômetro para centímetro? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, nós temos que multiplicar por 10 elevado a 5. Então, 1,25 quilômetro, isso aqui é a mesma coisa que 1,25 vezes 10 elevado a 5 centímetros. Olha aí. 1,25 vezes 10 elevado a 5, que está aí na letra B de bola. Então, observa quantas casas passaram, né? Foram de quilômetro até centímetro. Terceira, muito interessante essa também. No caso, a quantidade de voltas que ele dá em torno aí dessa praça retangular. Beleza? Tá aí 2 minutinhos aí, esperando o gabarito de vocês. 2 minutinhos na tela.
Entende, ó? Todo dia, Carlos ele dá 10 voltas correndo em torno de uma praça retangular, que mede 80 de largura e 100 de comprimento. Então, nós temos aqui, ó, 80 de largura e 100 de comprimento, ó, 100. Aqui também vai ser 100, né, que é um retângulo. Aqui 80 e aqui também é 80. Beleza? Observa que ele deu o quê? 10 voltas todo dia, né? Ele dá 10 voltas. Gente, dá uma volta em torno de uma praça, no caso um retângulo, se fosse um círculo, um triângulo, qualquer que fosse o formato. Você vai calcular o perímetro dessa figura, desse polígono. Beleza? Então, uma volta, quantos metros ele percorre se ele der uma volta em torno dessa praça? Só somar, né? 100 mais 100 mais 80 mais 80. Então, uma volta vai ficar 200 mais 160. Uma volta, ele vai percorrer o quê? Ele vai percorrer 360 metros. Se o aluno tivesse muita afoba, ele, pessoal, 360 não tem gabarito. Calma lá, né? Uma volta só, né? Ele vai dar quantas voltas? 10. Então, 10 voltas é 360 vezes 10, que dá 3.600 metros. Não é isso? Ah, professor, mas então agora a letra D. Claro que não. Porque observa que a questão pediu o quê? Em quilômetro. Professor, mas como é que eu transformo de metro para quilômetro? Gente, eu vou botar só essa parte que está aqui, ó, o comecinho. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Vou começar aqui do metro, onde a gente está. Se eu quero ir de metro para quilômetro, eu vou fazer o quê? Dividir por 1000. Então, quanto é que é? 3.600 dividido por 1000. 3 casas para a esquerda, que dá 3,6 quilômetros. Ah, agora sim, o gabarito aí é a letra B de bola. Tranquilidades aí, né? Facílima, sabendo a posição, né, que se encontra cada um das nossas unidades de medida. Pronto, nessa daqui, para a gente poder realizar as transformações de unidades, o primeiro passo, logicamente, é o quê? Vamos primeiro colocar aqui a tabelinha, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Beleza? Agora, primeiro ali, ele quer saber de quilômetro para metro. Só de quilômetro para metro, observando aqui a tabelinha, são 3 casas para a direita. Não é verdade? Então, se eu vou de quilômetro para metro, tenho que multiplicar por 1000.
Isso aqui equivale ao quê? A 3.000 metros. Agora, se a gente vai de metro para... De metro para decímetro. Observa a tabelinha. De metro para decímetro. É uma casa para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10. Que aqui equivale a 120 decímetros. Beleza, professor. De centímetro para milímetro. Observa lá na tabela. São as duas últimas lá, né? Centímetro para milímetro. Eu vou multiplicar por 10. Que isso aqui equivale a 40 milímetros. Agora, eu quero ir de metro para centímetro. São duas casas para a direita. Eu vou multiplicar por 100. Que isso aqui equivale a 350 centímetros. Beleza? E esse outro aqui, ó. De metro para centímetro, novamente. Duas casas para a direita. Vou multiplicar por 100. Que isso aqui equivale a 721 centímetros. Beleza? Facinho. Só lembrar de deslocar, né? Meu amigo, depois que você montar a tabelinha, a posição que está cada um deles, muito fácil. Só é ou você vai multiplicar ou você vai dividir. Ou você vai deslocar a vírgula para a direita, ou você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Olha aí. Gente, e esse tipo de questão aqui, como é que eu vou fazer agora com vocês? Lógico que não é nem sempre ter uma contextualização maior, uma historinha, contando, mas o grosso da questão, o essencial que você vai precisar para resolver, tá aqui. Que é humildinho, dá uma figura, às vezes na questão, para poder resolver. Bora lá. Pedro, ele deseja colocar cerâmica na área de lazer de sua casa, que possui 9 metros de comprimento por 6 metros de largura. Se forem usadas cerâmicas quadradas, com lado medindo 100 centímetros, quantas serão gastas? Então, o que é que você tem que lembrar aqui? Ó? Nesse tipo de questão, eu quero botar a cerâmica, quero botar um piso lá na minha área de lazer. Na cozinha, no banheiro, na sala, onde for. Você vai calcular a área lá da sala, no caso da área que é de lazer, e vai calcular a área de uma cerâmica, de um ladrilho, caso ele também coloque assim. Beleza? Outro detalhe muito importante: as unidades de medidas têm que ser iguais. Da área de lazer e da cerâmica. Beleza? Vamos embora lá. Primeiro passo, nós vamos calcular a área de lazer. Primeiro passo é esse. Gente, ali é um retângulo, né, a área de lazer. Então, quanto é que vai ser a área dele lá? Vai ser 9 vezes 6. A área de lazer é igual a 54 metros quadrados. Agora, vamos encontrar a área
da cerâmica. Beleza? Pessoal, a cerâmica, ele me disse que ela é quadrada. Olha o que é que... Gente, eu vou transformar para metro. 100 centímetros, para quem não sabe, isso aqui equivale a 1 metro. Ó, centímetro, vou voltar 2 casas para a esquerda. Então, quanto é que vai ser essa área aqui? Vai ser 1 vezes 1, que é um quadrado, né? A área da cerâmica é de 1 metro quadrado. Gente, para a gente saber o total, né? A quantidade de cerâmicas. Quanto é que vai ser a quantidade de cerâmicas? Anota aí, grava, tira o print. A quantidade vai ser quanto? Eu vou pegar minha área de lazer, o total dela, e dividir pela área de uma cerâmica. Essa divisão aí vai me dizer quantas unidades eu vou precisar. Eu vou precisar de 54 cerâmicas. Se eu pegar 54 cerâmicas, vai dar para mim cobrir aí a área de lazer todinha na cerâmica. Beleza? Aí um aluno pensou, eu fiz diferente. Eu peguei e transformei 54 metros quadrados para centímetro quadrado. Também não tem problema. Podemos também fazer assim. No entanto, que os dois, na verdade, estejam na mesma unidade de medida. Gente, somar, subtrair, qualquer operação na matemática, na física, na química, tem que estar na mesma unidade. Olha aqui, questão 6. Vamos aqui falar sobre as unidades de capacidade, as medidas de capacidade. 100 litros de um refrigerante foram distribuídos em garrafa, cuja capacidade é de 250 ml. Quantas garrafas foram usadas? Primeiro problema, qual é? As unidades já estão diferentes. Então já tem um problema aí. Temos que colocar o quê? Na mesma unidade de medida. Beleza, professor. O que mais? Olha aqui, ó. Litro, decilitro, centilitro e o mililitro. Eu vou transformar de litro para mililitro. Para poder transformar, eu vou ter que multiplicar por 1000. Beleza? Então, bora lá. 100 litros. 100 litros vezes 1000. Isso aqui equivale a 100 mil mililitros. Beleza. Aí ele pegou esses 100 mil mililitros e começou a colocar em garrafas. E a capacidade de cada garrafa é de 250 mililitros. Ele quer saber quantas garrafas eles vão ter que usar. Muito fácil. Para a gente saber o total de garrafas, é o que? 100 mil dividido por 250. Beleza? Quanto é que dá 100 mil dividido por 250? Isso aqui vai me dar um total de 400 garrafas. É isso que ele vai precisar aí. Beleza?
Tá de 400 garrafas para poder colocar esses 100 litros de refrigerante. Olha aí, também, como já disse, envolvendo a parte de unidade de volume, unidade de capacidade. Beleza? Daí 2 minutinhos aí na tela para a questão 7. Bora lá, né? Então, nós temos aí essa piscina, que é o formato de um paralelepípedo. Essas 3 dimensões são diferentes, né? E ele quer saber a capacidade em litros. Só como é que eu faço? Primeiro vamos calcular o volume, né? Qual vai ser o volume dessa piscina? É comprimento vezes largura vezes altura. Aqui, ó, como se fosse o quê? Comprimento, largura e altura. Que fica 12 vezes 5 vezes 2. Aí o volume é igual a 60 vezes 2, que é igual a 120 metros cúbicos. Beleza? Agora, só que ele quer saber isso aqui em litros. Gente, como é que a gente transforma de metro cúbico para litro? Basta multiplicar por 1000. Que isso daqui equivale ao quê? A 120 mil litros. É o valorzinho aí da capacidade dessa piscina. Questão 8. Um tanque tem a forma de um cubo, que tem 4,5 decímetro de aresta. O nível da água encontra-se a 20 centímetros da borda superior. Quantos litros de água há nesse tanque? Então fica ligado. Tu tem aqui um cubo
E, logicamente, ele não está cheio. Pela informação aí da questão. Ele não está cheio. Nós temos aqui as arestas. Observa, ele quer saber em litros, viu? Fica ligado na unidade de medida. Fica ligado. Nós temos aqui as arestas. Aqui também é 4,5. Ele diz que está o quê? A 4, o quê? 4,5 a 20 centímetros da borda superior, que ele não está cheio. Então, ele está aqui, ó, a 20 centímetros daqui. Beleza? Que isso aqui é a mesma coisa que 2 decímetros. Ele está a 2 decímetros da borda superior. Ah, professor, então quer dizer, quanto é que está essa altura desse cubo de água, na verdade, o nível da água? Vai ficar o quê? É 4,5 menos 2. Por isso que eu botei na mesma unidade. Eu botei ali em decímetro. Beleza? Então, isso daqui é o quê? 2,5 decímetro. Aí sim, né? Essa que é a altura do nível da água, que dá para descobrir a capacidade dela. Então, vamos lá. Quanto é que é esse volume aqui? O volume é comprimento vezes largura. Professor, mas é um cubo. É, mas ele não está totalmente cheio, né? Então, essa altura ela está diferente aí. Que vai ficar 4,5 vezes 4,5 vezes 2,5. Beleza? Multiplicando, fica 4,5 vezes 4,5, que dá 20,25 vezes 2,5. Que dá 50,625 decímetros cúbicos. Ah, professor, mas a questão pediu foi em litros. Gente, se está em decímetro cúbico, isso daqui é a mesma coisa que 50,625 litros. Essa é a capacidade de água nesse tanque. Beleza? Bora lá. Olha aí, uma questão do Enem, né? Envolvendo essa parte aqui das unidades de medidas. Atendendo a encomenda de um mecânico, um soldador terá de juntar duas barras de metais diferentes. A solda utilizada tem o quê? 18 milímetros de espessura. Observa a figura aí, né? A soldazinha que ele utilizou para poder juntar essas duas pecinhas aí. Qual o comprimento? Olha aqui a unidade que ele quer. Em metros da peça resultante após a soldagem. Beleza? Então, nós já temos um probleminha aqui. Qual é? A solda, ela está em quê? Milímetros. Beleza? Então, eu tenho que transformar para metro. Não podemos somar com unidades distintas.
Pessoal, mas como é que transforma mesmo? De milímetro para metro. Aqui, ó, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. De milímetro para metro, são o quê? 3 casas para esquerda. Então, nós temos que dividir o quê? Por 1000. Então, 18 milímetros. Isso aqui é 0,018 metros. Beleza? Agora vamos somar. Tá todo mundo em metro. Fica 1,5 mais 1 mais 0,018. Aqui fica 2,5 mais 0,018, que dá, é igual, né? Dois vírgula 5, né? Botando aqui na minha posição, 2,5, 0,018. Que fica 2,518. 2,518. Pessoal, mas não tem. Basta completar aqui com 0. 2,5.180. Que está aí na letra D de dado. Envolvendo a parte aí, né? Dessas transformações de unidades. Questãozinha aí boa envolvendo do Enem. Olha aí, mais uma questão. Agora das unidades de superfície. A gente até fez aqui uma bem parecida com essa. Que eu tenho certeza que vai aparecer na provinha de vocês aí do Enem. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês aí responder a questão 10. Bora lá, né? Um salão, ele pode ser revestido totalmente com 540 ladrilhos de 3.600 centímetros quadrados, cada um.
qual é a área de salão? Então, gente, esse aqui... Ah, essa é parecida? Aqui tá mais fácil ainda. A galera aí de Uruçuí tá dizendo aqui que a letra E. Bora lá, né? Bora lá ver como é que a letra é. Como foi que a galera de Uruçuí fez os demais aí polos? Gente, ó, 540 ladrilhos. Foi o que ele fez. Ele botou vários azulejos. No caso, foram o quê? 540. E montou o salão dele lá. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar 540 vezes 3.000. Porque isso ali, ó, é o quê? Cada um tem uma áreazinha de quê? 3.600 centímetros quadrados. Multiplicando aí, dá o quê? 1.944.000 centímetros quadrados. Professor, isso aqui já seria a minha resposta? É, mas observa que as alternativas ele quis enfeitar. Não foi? Com certeza. Primeiro, observe que cada letra tem uma unidade diferente. Decímetro, quilômetro, metro, milímetro. Então, nós temos que partir para ele. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Gente, bora partindo aqui, né? Transformando, na verdade. Se eu quero ir de centímetro quadrado para decímetro, são duas casas. Para decímetro seria isso aqui, ó. Seria 9. Corta 2 0, voltando aí, né? Seria 19.440 decímetros quadrados. E a letra A está fora, não é verdade? Porque ele diz que é 19,40 decímetros, então está fora. A gente bora transformar agora para metro. Bora transformando para ver qual a alternativa. Para metro, são mais duas casas para a esquerda, não é verdade? Então, tu vai voltar a vir o quê? Mais o quê? Duas casinhas para esquerda. Tá bem aqui a vírgula, ó. 1, 2, vai ficar bem aqui. Então, colocando a vírgula nesse lugar, é 194,40 metros quadrados. Então aí, ó, show de bola para a galera aí de Uruçuí. Então, com certeza aí, o gabarito é a letra E. Então, você tinha que sair transformando, né? Para a gente poder encontrar o resultado corretinho aí. Então, vocês aí, galera sintonizada, galera conectada aí. Fizemos aí essa revisão geral, essa parte das unidades de medida. Vocês podem ter certeza que vai aparecer questões nesse estilo na nossa prova aí do Enem. Pedir para transformar as unidades. Ele vai dar lá na prova em uma unidade, vai te pedir em outra. Fique sempre muito atento na pergunta da questão, logicamente. Saber se você, na hora que você responder, encontrou sua resposta, saber se está na mesma unidade lá na questão, que ele está te pedindo. Quer dizer, você encontra a resposta correta, mas esquece de transformar, porque a questão pediu em outra unidade de medida. Beleza? Então, queria agradecer mais uma vez aí a participação de vocês. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.